Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Tudo é Física, eu me chamo José Lopes. Hoje estarei dando continuidade na nossa série de passos para você ser bem-sucedido na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física. Hoje com o nono passo, estática. A estática nós vamos dividir aqui em duas principais partes: equilíbrio do ponto material, equilíbrio do corpo extenso. Lembrando que o equilíbrio ele pode ser dinâmico ou estático. O equilíbrio ele ocorre quando a velocidade daquele ponto material, por exemplo, ela não muda. Então ela pode estar em repouso, no caso aí é um equilíbrio estático, ou pode estar, digamos assim, em movimento retilíneo uniforme. Em ambos os casos, a aceleração é zero. Então, se a aceleração é zero, nós temos que a condição para que um ponto material esteja em equilíbrio é que a força resultante seja zero. Lembre que pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a força resultante é zero, logicamente que a aceleração também vai ser zero. Então, para termos uma força resultante no eixo x igual a zero, temos que ter a força desses vetores igual a zero. A soma F2x com F3x igual a zero. Agora o seguinte, eu vou estabelecer que para a direita é positivo e o vetor que estiver apontando para a esquerda vai ser negativo. Então, quando formos substituir o F3x, temos que colocar o sinal de menos. No vertical, do mesmo jeito. F1 mais F3y mais F2y. Tem que dar zero. Eu também estabeleço que o positivo é para cima. Então, o vetor F1, quando eu substituir o valor, vai ser negativo. Ok? Então, essas são as condições para que um ponto material esteja em equilíbrio. E um corpo extenso? Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, agora, diferentemente do ponto material, as dimensões do corpo não são desprezíveis. Então, o corpo, além de ser deslocado, ele também pode ser rotacionado. Então, para que ele esteja em equilíbrio, eu não posso ter essa rotação. Eu tenho duas condições. A primeira condição, que é a mesma do ponto material, a força resultante tem que ser zero, tanto na horizontal quanto na vertical. Ok? Então, aqui na horizontal, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma força atuando na horizontal, mas eu tenho na vertical. Então, eu teria o que? F2, F1 mais F2 mais F3, tem que dar zero. Sendo que o F1 e o F3 são positivos e o F2 tem que ser negativo. A soma dos três tem que dar zero. Essa é a condição, a primeira condição para um corpo extenso estar em equilíbrio. No entanto, eu tenho que ter também uma outra condição satisfeita, que é a soma dos momentos angulares. A definição de momento angular é força vezes distância. Você tem aqui o ponto de apoio e cada uma dessas forças estão, digamos assim, realizando um momento. Alguns também chamam de torque em relação a esse ponto de apoio. Veja que o F1, que está para cima, está tentando fazer com que essa haste rotacione no sentido horário. Eu posso estabelecer que no sentido horário é positivo e que no sentido anti-horário é negativo. Ou pode ser o contrário também. O que importa é você manter a coerência. Uma vez que você estabeleceu o momento angular no sentido horário é positivo, você tem que manter até o final. Aqui, repare que essa força F2 já está fazendo com que a haste faça uma rotação no sentido horário também. Então aqui fica positivo. Já o F3, a rotação é no sentido anti-horário, vai ser negativo. Então, para que esse corpo não rotacione nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, a soma dos momentos tem que ser também igual a zero. Aí você só tem um cuidado de saber quando é que o momento é positivo, quando é que é negativo. Soma tudo, tem que ser zero. Então essas são as duas condições
para que o corpo extenso esteja em equilíbrio. Vou fazer agora 5 questões que eu selecionei de provas anteriores, onde você pode estar baixando essa lista aqui na descrição do vídeo, tentar fazer e depois verificar aqui comigo se você acertou ou não, beleza? Vamos para a primeira questão. A primeira questão, ela caiu na UBF 2001 e diz o seguinte: na montagem mostrada na figura ao lado, os blocos A e B, com massas 1 kg e 10 kg, estão em equilíbrio estático. Despreze as forças de atrito. Indique, respectivamente, as direções, sentidos e módulos da força normal, que a superfície horizontal exerce sobre o bloco A, e da força que a parede vertical exerce sobre o fio ideal ligado à esquerda do bloco A. Então nós temos aqui a situação descrita na questão, e a questão pergunta a força normal que essa parede exerce no bloco A e a força que a parede vertical exerce também no bloco A. Ok? Então vamos analisar aqui. Nós temos uma força peso aqui no bloco B. Lembre-se que peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa do bloco B é 10, a aceleração da gravidade a gente considera como 10 também. 100 newtons. Como esse sistema está em equilíbrio, a tração desse fio também é 100 newtons. Para que a força resultante seja zero, é 100 newtons puxando para baixo e 100 newtons para cima. Então aqui dá zero. Nós temos aqui uma roldana. Consequentemente, a tração desse fio é 100 newtons. É o mesmo fio. É a mesma tração que está atuando nesse cabo. Então vamos lá. Nós temos aqui a força peso do bloco A, que é o peso de B. Aqui o peso de A é 1 vezes 10, aceleração da gravidade. 10 newtons. Então eu tenho 10 newtons puxando esse corpo, devido à gravidade, para baixo. Nós temos também o seguinte, a tração na diagonal. Eu vou ter que encontrar as projeções dessa tração. Vou pegar aqui o pincel vermelho. Ok. Eu vou ter essa tração aqui horizontal. Vou ter também uma tração vertical. Essa tração vertical está pressionando o bloco para a parede horizontal. Consequentemente, como nós temos aí um contato entre a parede e o bloco A, nós temos a normal. Lembre-se que a normal ela é sempre vertical à superfície. E nesse caso aqui ela vai ser para baixo. Vou chamar de N. NA. Ok. Então nós temos aqui o seguinte. Tração, essa projeção horizontal vai ser a tração 100 vezes o cosseno de 30. E aqui na vertical é o 100 vezes seno de 30. A projeção que está adjacente, vizinha ao ângulo, você multiplica pelo cosseno. E a outra pelo seno. A questão ela informa que o seno de 30 é 0,5. Então aqui eu tenho 100 vezes 0,5, eu tenho 50 newtons. Aqui para cima. E o cosseno de 30 é 0,87. 100 vezes 0,87, 87 newtons. Então eu tenho uma força de 87 newtons puxando o corpo A para a direita e de 50 newtons empurrando o A para cima. Então já dá para descobrir qual é a normal que essa parede, que esse teto está fazendo sobre o bloco A. Como ele está em equilíbrio, a questão diz isso, que ele está em equilíbrio, obviamente que a força resultante no bloco A tem que ser zero. Então nós temos aqui outro detalhe. Essa parede vertical está puxando esse bloco A para a esquerda. Puxando entre aspas, né? A forma de falar. É isso que impede que o bloco A vá para a direita. É essa parede. Eu vou chamar de F. Pronto. Então, bloco A, vamos analisar somente o bloco A. Como o bloco A está em equilíbrio, então a força resultante em X tem que ser zero.
Então eu tenho aqui 87, positivo para a direita, menos F. Obviamente que F vai ser 87 newtons. Eu já encontrei a força que a parede vertical faz sobre o bloco A, 87, e é para a esquerda. Agora, FRY. Para cima, 50. Tem que ser 0, né? Então, para cima é 50. Mas eu tenho duas forças para baixo. O peso, que é 10, e a força que o teto faz sobre o bloco, NA. Como as duas são para baixo, vão ser negativas. Menos 10, menos NA. 40 menos NA. NA igual a 40 newtons. Então, aqui é para a esquerda, aqui é para baixo. Então, qual é o item correto dessa segunda questão? O item correto vai ser, respectivamente, NA 40 para baixo e 87 para a esquerda. Item E. Esse é o item da primeira questão. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Essa questão é da UBF 2008. A barra representada tem um peso irrelevante. Está articulada no ponto C. É mantida na horizontal por meio de um cabo que vai desde A até B. E sustenta, por meio de um cabo, um corpo de peso igual a 500 newtons. A tração no cabo, que vai desde A até B, vale. Então vamos lá. Nós temos aqui o peso, 500 newtons para baixo. Temos também aqui a tração no fio. O peso da barra da haste é desprezível. Olha só. Nessa diagonal, nós temos que fazer sempre as projeções. Nós temos a projeção vertical e a horizontal. Eu não sei, a questão não informa esse ângulo, vou chamar de θ. Então nós temos aqui a projeção vertical, é T seno de θ. E a projeção que está vizinha ao ângulo, adjacente ao ângulo, é cosseno. Pronto. Olha só, olhando verticalmente, como esse corpo está em equilíbrio, nós temos que o T seno de θ tem que ser igual a 500. Porque fazendo força resultante em Y igual a 0, para cima é positivo, como previamente já estabelecido por nós. Para baixo é negativo. Aí você passa para lá, igual a 500. Eu preciso saber a tração. Eu não sei quem é o seno do ângulo, eu vou ter que descobrir. Como? Ele não deu esses valores aqui à toa. 50 centímetros, 120 centímetros. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E nós sabemos que seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que eu não tenho a hipotenusa, eu vou ter que descobrir. Vamos chamar de x essa hipotenusa. Usando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 50 ao quadrado é 2.500. 120 ao quadrado dá 14.400. 14.400. Somando 2.500 com 14.400, nós temos 16.900. A raiz quadrada de 16.900 vai ser igual a 130 centímetros. 130 centímetros é o valor dessa hipotenusa. Então agora está fácil de encontrar o seno do ângulo. Cateto oposto é 50, oposto ao ângulo θ, e a hipotenusa é 130. Cortando os zeros, nós temos 5/13. Então agora eu posso jogar aqui.
Fração 5 vezes 5 13avos igual a 500. Deixa eu ver aqui. 5t, 13 vezes 500. Nós temos 5 vezes 13, 65. 2 zeros. 6.500 dividido por 5, nós vamos ter aqui 1.300 newtons. Então, essa é a tração nesse cabo. 1.300 newtons. Item correto, então, da questão, item C. Vamos para a questão de número 3. Essa questão de número 3, ela caiu na OBF de 2010. Encontre a tensão T na corda 2 para o sistema em equilíbrio da figura ao lado. Então, como nas questões anteriores, nós temos que determinar, para descobrirmos a tração na corda 2, nós temos que determinar as forças que estão atuando aqui. Então, nós temos a tração 2, a tração na corda 3, nós temos aqui o peso, massa vezes a aceleração da gravidade, 2 vezes 10, o peso é 20 newtons. Olha só, nessa diagonal, vocês já sabem que nós temos que determinar as projeções. Projeção horizontal é T3. Cuidado, não vai ser cosseno. Não é porque é horizontal que tem que ser sempre cosseno. O cosseno, a projeção vai buscar o cosseno se ela estiver adjacente ao ângulo de referência. No caso aqui, o ângulo é 60. Então vai ficar T3 vezes... Ele não está adjacente, o ângulo 60 não está adjacente a essa projeção. Então eu uso seno aqui. Seno de 60. E aqui vai ser o cosseno, que está adjacente ao ângulo. T3 cosseno de 60. Ok, para que esse ponto esteja em equilíbrio, vamos lá, começando pela horizontal, que tem que ser 0. Nós temos T2 menos, que é para a esquerda, ó, T3 seno de 60 igual a 0. T2 é igual a T3, passa para o outro lado positivo. Para aí, por enquanto. Vamos para a vertical. Na vertical também tem que ser 0. Para cima, T3 cosseno de 60. Para baixo, ó, 20 menos 20. A questão informa que o cosseno de 60 é 0,5. Passo 20 para cá positivo. T3 é igual a 20 dividido por 0,5. 20 dividido por 0,5 dá 40. 40 newtons é a tração na corda 3. E na corda 2, eu vou substituir aqui. T2 vai ser T3, que é o 40, vezes seno de 60, a questão informa que é 0,87. 0,87 vezes 40, 28 vai 2. 32 com 2, 34. Nós temos 34,8 newtons, a tração na corda 2, o que nos dá como item correto o item E. Muito bem, então passamos da metade, né, da lista, vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão que caiu na OBF 2006, que diz o seguinte: uma tábua de 4 metros de comprimento, pesando 400 newtons, simplesmente apoiada nos pontos A e B, serve de andaime para um pintor de massa de 60 kg. Durante seu trabalho, o pintor anda de A para B e algumas vezes chega a ultrapassar o ponto de apoio B, quando percebe que a tábua se movimenta. A distância à direita de B na qual o pintor ficará na iminência de cair devido à rotação da tábua é... Então nós temos aqui o pintor que se desloca para a direita até uma distância x em relação ao apoio B, quando ele percebe que a tábua está prestes a rotacionar, a se movimentar. Nesse instante, a normal
aqui no apoio A é 0. Quando a tábua está prestes a se deslocar, o contato entre a tábua e o apoio é 0. Então a normal também é 0, que é essa força de contato. Mas nós temos aqui o contato no apoio B. Nós temos o peso do pintor, que é para baixo. E nós temos também o peso da barra. O peso da barra é 400 newtons. É uma barra apoiada sobre esses dois apoios. O peso está aqui no centro de massa. Aqui é o peso do pintor, aqui é o peso da barra. Olha, a barra tem 4 metros. Do apoio A para o apoio B eu tenho 3. Como o centro de massa dessa barra é no 2, né, na metade, eu tenho que essa distância para o apoio B é 1. Aqui é 1. Aqui é 2. Pronto. Pegando como referência o apoio B, para que essa barra não rotacione, a soma dos momentos angulares tem que ser 0. Olha só. O peso do pintor, nós temos um momento angular positivo, no sentido horário. Já o peso da barra tenta rotacionar a barra no sentido anti-horário. É negativo. Lembrando que momento é força vezes distância. Então vamos aqui, soma dos momentos tem que ser 0. Essa normal B não vai entrar na situação, por quê? Porque ela está sobre o ponto de apoio que eu estou considerando. Então a distância é 0. A distância é 0, então ela não realiza momento, nem horário, nem anti-horário. Só essas duas forças aqui. Aqui a força é 0, também não realiza momento. Então vamos aqui. Peso do pintor é 60 kg vezes 10, que é a gravidade, né? 600 newtons. O peso da barra, a questão diz que é 400. Deixa eu só confirmar se é 400 mesmo. É. Então vamos lá. Positivo, 600, vezes a distância. Momento é força vezes distância. Então é 600, que é a força, o peso do pintor, vezes a distância para o ponto de apoio, que é x. Menos, porque vai ser negativo esse aqui agora, ó, 400 newtons, vezes 1. A distância é 1. Lembrando que eu não vou fazer com NA vezes 3, porque o NA é 0. Eu até poderia fazer, mas vai dar 0. 600x é igual a 400. Passa para lá positivo. X é 400 dividido por 600. Cancelamos os dois zeros. 4 dividido por 6, aproximadamente 0,67 metros. 67 centímetros. Que ele pode se deslocar depois do apoio B, sem que a barra se desloque. Então nós temos como item correto, item A. Vamos finalizar agora a nossa lista de exercícios com mais uma questão. Essa é uma questão da OBF 2020. Para saltar de um bug jump, uma longa corda elástica, uma pessoa de massa 80 kg anda sobre uma prancha metálica, rígida e homogênea, de massa 40 kg. A prancha está presa ao piso através de um parafuso resistente a 1 metro de sua extremidade esquerda, conforme mostra a figura. Qual o valor da força em quilograma-força que o parafuso exerce na prancha quando a pessoa atinge a posição mostrada? Então nós temos aqui a situação descrita. Vamos analisar as forças que estão atuando nesse problema. Nós temos inicialmente o peso da pessoa que tem 80 kg, aplicando a força nessa prancha para baixo, 80 kg vezes a aceleração da gravidade, 800 newtons. A prancha é homogênea e tem uma massa de 40 kg. Como ela é homogênea, nós vamos considerar que a força, peso da prancha, está concentrado no centro de massa. Veja que o comprimento da prancha é 1 metro mais 7 mais 2, 10 metros. Então o centro de massa é aqui, no 5. Você tem aqui 40 kg vezes 10, 400 newtons. Então a distância
do parafuso para o centro de massa, como eu já tenho um aqui, eu fico com 4 aqui. 1 mais 4, 5. Como eu tenho 4,5, do apoio, do segundo apoio para o centro de massa, é 0,5. Porque eu já tenho 4,5 aqui, ó, para poder ficar 5 mais 5, para dar 10. Ora, o parafuso, ele está fazendo o quê? Ele está segurando a prancha, impedindo que a prancha, devido ao peso da pessoa, a prancha rotacione no sentido horário. Então é como se o parafuso estivesse puxando para baixo essa prancha, impedindo a rotação dela. É essa força que a questão está perguntando. Qual é a força que o parafuso exerce nessa prancha? Nós temos também, deixa eu ver, força do parafuso, temos aqui o peso, temos o peso aqui da pessoa. Ok. Temos também essa força de apoio aqui, ó, N, para cima. Só que como eu vou considerar esse ponto aqui como meu ponto de referência, e vou fazer a soma dos momentos, o momento que a força N realiza é 0, porque ela está sobre o ponto de apoio, que eu estou considerando como referência. Então vamos lá, soma dos momentos tem que ser 0. Esse momento aqui, a força-peso tenta rotacionar no sentido horário, então é positivo. Como é que calcula o momento? Não esqueçam, força vezes deslocamento, distância, melhor dizendo. A força 800. Qual é a distância da pessoa para o apoio, o ponto 0? Olha só, eu tenho aqui 2 metros e tudo isso aqui é 4,5. Então, essa distância aqui é 4,5 menos 2, é 2,5. 2,5. Então, 800 vezes 2,5. Já o momento realizado pela força 400 e pela força F é momento no sentido anti-horário, negativo. 400 menos 400 vezes a distância, 0,5, para o ponto de apoio. F menos F. A distância para o ponto de apoio é 4. A distância para o ponto de apoio é 4 mais 0,5, 4,5. Então, pronto. 800 vezes 2,5, 2.000. 400 vezes 0,5 dá 200. Menos 4,5F igual a 0. Menos 4,5F igual 2.000 menos 200 dá 1.800. Passa para o outro lado negativo. Multiplica por menos 1, fica tudo positivo. 1.800 dividido por 4,5 dá 400 newtons. Só que a questão quer o resultado em quilograma-força. Quilograma-força é uma outra unidade para força. Nós temos o newton, que é no sistema internacional, e temos o quilograma-força. 1 quilograma-força é a força, por exemplo, que a Terra exerce para atrair um corpo de 1 quilograma. 1 quilograma atrair com a velocidade com a aceleração, melhor dizendo, da gravidade aqui na superfície da Terra. Se você considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, 1 quilograma força vai ser 10 newtons. 1 vezes 10 quilograma metro por segundo ao quadrado. O quilograma metro por segundo ao quadrado nada mais é do que newtons. Então 400 newtons equivale a 40 quilogramas força. O item correto então, dessa questão, 40, é o item D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saiu um pouco longo, né? Mais de 30 minutos. Mas eu acredito que é de grande valia para seu estudo para a primeira fase da OBF. Se gostou, espero que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Até a próxima e bons estudos!